Hoje nós encerramos as cartas do apóstolo Paulo do Novo Testamento. O apóstolo tem 13 cartas, não é? Alguns querem atribuir a Paulo a autoria de Hebreus, mas é discutível essa teoria. Então a última carta colocada na nossa Bíblia é Filemon. Mas Filemon não é a última carta de Paulo. Ela está no nosso índice como última carta, mas ela é uma carta intermediária. Ela é do tempo em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, depois ele saiu e ele talvez tenha tido chance de fazer uma quarta viagem missionária rumo à Espanha. Só que o livro de Atos termina com este período em que Paulo está preso em Roma pela primeira vez. E é justamente neste período que o apóstolo Paulo escreve Filemon. Cartas posteriores a Filemon, por exemplo, são 1ª e 2ª Timóteo. Talvez 2ª Timóteo tenha sido legitimamente a última carta que Paulo escreveu antes de ser executado. E esta carta, meus irmãos, começa com uma discussão. Ela é uma epístola, quer dizer, um documento dirigido a uma igreja, ou é um bilhete pessoal? Então, por conta do assunto que vai ser tratado, as pessoas acham que pode ser um bilhete pessoal, pode ser um pedido pessoal do apóstolo. Mas, no decorrer da carta, a gente observa que o apóstolo tinha a intenção de pedir alguma coisa a Filemon, mas que a igreja toda soubesse. Então, é um pedido particular num contexto público. Portanto, a teoria mais aceita é de que não se trata de um bilhete, não se trata de uma correspondência pessoal que só Filemon absorveria. Seria uma carta para ser vista por todos, e essa seria uma forma de colocar Filemon contra a parede, publicamente. O Filemon não tem erro nenhum, mas a situação vai obrigar o apóstolo Paulo a adotar algumas estratégias de convencimento, porque a causa é muito séria. Então, o apóstolo usa de todas as armas possíveis para colocar Filemon numa berlinda, de maneira que ele não tenha como recuar. Enquanto você pensa que o apóstolo está indo, ele está voltando. Ele é muito sagaz, se eu posso dizer assim, do lado positivo. Ele sabe convencer. Então, nós optamos pela ideia de que é uma carta para ser lida em público, especialmente porque é baseada em alguns versículos. Veja, por exemplo, o versículo 1 da carta. Dá para você ler em 3 minutos, menos de 3 minutos, essa carta inteira. E diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Pronto, quando você vê aí, ele é prisioneiro de Cristo Jesus, está tudo bem. Mas quando ele inclui Timóteo, ele já está tornando pública aquilo que ele quer dizer, porque ele inclui Timóteo. E Timóteo tem ligação com Colossos, que é onde o Filemon mora. Então, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Note que Paulo elogia Filemon como pessoa amada, que é também nosso colaborador, ou seja, Filemon é uma pessoa integrada na igreja, é uma pessoa influente na igreja, é também nosso colaborador,
Aí ele então inclui a igreja que se reúne em sua casa. Nós sabemos que naquele tempo não havia templos formais, havia residências de pessoas, e de preferência residências mais espaçosas possíveis para contemplar o grupo que se reunia ali. Então, Filemão tinha uma igreja que se reunia em sua casa regularmente. A irmã Áfia, e possivelmente, muito possivelmente, eu acho que 99% de certeza de que Áfia era sua mulher, sua esposa. E por que a sua esposa está envolvida nesse processo aqui? É porque o que Paulo vai tratar tem a ver com a administração de escravos, que era feita pela mulher. A mulher, a exemplo de Provérbios 31, cuidava de determinados escravos da casa. Então, possivelmente, Onésimo, que é o personagem aqui do centro da carta, é um personagem, é uma pessoa que trabalhava na casa, sob os cuidados da Áfia, não é? Ela sempre dava respostas afiadas. Deu para entender? O ruim da piada é tentar explicar, né? Não quero mais explicar, não. Se entendendo ou não, não vou explicar mais. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Quando você olha para o fim da carta a Filemão, você vê no versículo 23 que Epáfras está prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras é praticamente a pessoa que iniciou o trabalho em Colossos. Paulo não conhece a igreja dos Colossenses, ele só sabe da existência da igreja por Epáfras. E possivelmente Epáfras está com ele em Roma, de maneira que a igreja de Colossos ficou sob a responsabilidade de outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Arquipo. Está lá no final da carta de Paulo aos Colossenses, que Arquipo está sendo exortado a fazer o seu trabalho como companheiro de lutas. O companheiro de lutas é a ideia de um trabalho missionário, como o apóstolo Paulo faz. É um trabalho itinerante, então Arquipo possivelmente seja uma pessoa identificada com Paulo desse jeito. E aí, no versículo 9, ele diz: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho. Esse velho aí é presbítes, originado da palavra presbíteros. E presbítero é uma pessoa anciã, é uma pessoa experiente, é uma pessoa investida de autoridade. É o velho, Marcelo é o velho, não é? Mas não é velho de idade necessariamente, é o velho na fé, é o experiente. O apóstolo Paulo disse: se alguém deseja ser presbítero, excelente obra deseja, mas não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, não pode ser inexperiente na fé para conduzir a igreja de Deus. Por isso, o ancião traz consigo não apenas a ideia de bastante vida, bastante tempo de vida, traz também bastante experiência na palavra. Quando nós escolhemos os nossos presbíteros aqui, a gente não tem que olhar apenas a capacidade de trabalho deles, ou a capacidade intelectual deles, mas o quanto eles são comprometidos com Jesus, e quanto a vida deles espelha essa vivência com Jesus. Então Paulo pede aqui, Paulo diz, Paulo o velho, e pode ser também entendido como Paulo o embaixador,
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então, se trata, sim, de uma carta de um apóstolo de Cristo para um amado, que é também colaborador, que talvez Paulo não conheça pessoalmente. Pode ser que conheça, mas não há evidência de que conhece ou que não conhece. Bom, tem muita coisa aqui, vamos lá. A epístola sobre uma questão pessoal. Qual é a questão pessoal? Primeiro, descrevendo o que nós temos aí. Nós temos Filemon, que é convertido ao cristianismo mediante pregação de Paulo em Éfeso. Talvez eles se conhecessem, talvez não. De qualquer maneira, quando Paulo diz, você se deve a mim mesmo, não é? Você se deve a mim mesmo. Como assim? Onde é que está isso? Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Ou seja, fui eu, foi o meu ministério, foi a minha equipe, foi o evangelho que eu preguei que você aceitou, então você se deve a mim. Eu acho interessante essa relação, porque de vez em quando você encontra uma pessoa que te diz assim, olha, foi você que me levou a Cristo. Agora fala com palavra, porque com gesto eu não estou entendendo. Ah, foi você que levou ele a Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você deve a vida a ela. No plano humano é isso mesmo. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar, exatamente por conta de que as pessoas precisam conhecer o caminho da graça, e conhecendo o caminho da graça, elas nos devem alguma coisa, porque nós fomos aqueles que apresentaram o Evangelho, não convertemos ninguém, mas apresentamos o Evangelho, e é muito gostoso a gente chegar lá no céu e dizer assim, não, olha, no teu portfólio tem... Pior se Deus disser assim, no teu portfólio, você nunca falou de mim para ninguém. Fora. Precisa falar. Então, Filemon é convertido ao cristianismo mediante pregação de Paulo em Éfeso, e ele recebia então os cristãos para as reuniões da igreja em sua casa. Filemon é rico, proprietário de escravos, e o problema da carta é esse. Um deles havia roubado a Filemon e teria fugido. Filemon podia soltar uma notícia na internet deles, não é? Dizendo, quem encontrar Onésimo, eu pago uma recompensa para me trazer de volta, e eu posso matar o Onésimo, porque ele era o senhor daquela vida. Ou então, se você encontrar, pode matar. Onésimo, então, é uma pessoa que, tendo cometido um delito, provavelmente roubo, ele teria, então, fugido, e fugiu para a capital, possivelmente a capital, porque existe uma discussão se foi em Éfeso ou se foi em Roma. Nós preferimos Roma, onde Paulo estava preso, e lá ele conhece Paulo. E o Paulo é assim, ele está numa casa, é prisão domiciliar, nos nossos dias, né? É prisão domiciliar, e todo dia se troca a guarda. E eu acho que Paulo começa o dia dele, assim, o dia com os seres humanos, porque eu acho que ele começa em oração, mas ele começa o dia com os humanos desse jeito. Bom dia, você é novo aqui, né? Pois é, eu quero conversar com você. E o cidadão passava o dia inteiro com ele e ouvia da graça de Deus. Aí vinha um rosto estranho no dia seguinte, bom dia,
Você é novo aqui, não é? Quero conversar com você. E todo dia isso. Aí chega um Onésimo, que é um escravo fugido, tem uma história para contar. Bom dia, eu quero contar uma história para você, eu quero conversar com você. E é por este modo que nós encontramos a conversão de Onésimo. Onésimo é praticamente um jargão, não é nem um nome, mas é um jargão que significa útil. Então, quando o teu marido lava a tua louça, voluntariamente, sem você ter dito uma palavra, você dá um beijo nele e diz, Onésimo. Que significa útil, não é? Que significa útil. O não onésimo é aquele indolente, é aquele que fica esperando, é aquele que fica contemplativo e tal, etc. O onésimo significa útil. E então, o que nós temos aqui? Nós temos um homem que acaba de se encontrar com Paulo e é evangelizado pelo apóstolo e é convertido a Cristo. E agora, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele tem que voltar para casa, ele sabe que ele é réu de morte, o dono dele pode mandar matá-lo, o dono dele pode justiçá-lo na presença da sociedade, ele vai ter que pagar caro pelo que ele fez. O dono dele pode fazer isso, porque está coberto pela lei ateniense e pela lei romana. E ele tem que voltar. E aí é que Paulo entra, porque Paulo encoraja Filemon a aceitar Onésimo de volta nos padrões do cristianismo e não nos padrões da lei romana. Ainda que Paulo se coloque como fiador de Onésimo segundo a lei romana. Olha, aquilo que ele tirou de você, eu pago. Aquilo que ele tirou de você, eu pago. Eu assumo a dívida dele. Justamente porque Cristo fez isso com Paulo, né? E Filemon, então, é encorajado, por fim, a não ficar com Onésimo, a devolver para Paulo. Olha que dificuldade que Paulo se mete. É um escravo digno de morte. Paulo diz, não mate o homem. E faz o seguinte, receba ele aí e me devolva, porque ele é útil para mim aqui. Esse é o motivo da carta. Então, a carta pode se dividir em 4 segmentos. Uma saudação, as ações de graças, o elogio que Paulo faz. Nós temos 4 divisões. Uma saudação que é normal nas cartas antigas, inclusive os gregos faziam isso normalmente. Quer dizer, o apóstolo não está fugindo dessa estrutura que havia nos tempos antigos de saudar as pessoas, saudar em nome dos deuses. Então, depois ele faz um elogio a Filemon, e ele faz então o pedido especificamente, e faz algumas observações finais e saúda. Vamos entrar nisto. Primeiro, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Qual é a ideia de uma pessoa crente para Paulo? Uma pessoa crente para Paulo foi comprada pelo sangue de Jesus e não tem mais direito a voz e voto. Não tem vontade, não tem sentimento, não tem nada que não seja adequado com o seu Senhor. Ele diz, eu sou escravo de Cristo, eu sou doulos, eu sou uma pessoa que é conduzida, eu não recebo salário para isso, eu não posso sair quando quero, eu não posso comer o que quero,
eu posso viver unicamente pela vontade do Senhor. Esse é o tipo de cristianismo que Paulo entende que deve ser o certo. Eu me ponho como prisioneiro de Cristo, Ele me amarrou, Ele me constrange com seu amor. Quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos amarra, impede os nossos movimentos. Não há como eu ser uma pessoa mundana, porque o amor de Cristo é abrangente. Então ele é prisioneiro de Cristo. Paulo é uma pessoa que guarda muito, que tem muito respeito pelas pessoas que colaboram com ele. Eu acho que é importante a gente não entender um outro pastor, um outro presbítero, um outro diácono, um outro crente, um outro líder da igreja como concorrentes. O apóstolo Paulo não trata ninguém como concorrente. O Timóteo é filho espiritual dele. Se vocês analisarem a história de Timóteo, ele é um moço introvertido, é um moço tímido, é um moço que sofre para se apresentar publicamente. É uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, provavelmente, não é? Porque ele tem dores frequentes de estômago. E, no entanto, Paulo o honra. Porque Paulo diz a respeito dele para uma igreja: eu não tenho na terra nenhuma pessoa que eu considere que se doou tão voluntariamente para Cristo quanto Timóteo. Paulo ama, Paulo respeita, Paulo o exorta, Paulo treina, Paulo capacita e Paulo inclui nesse processo, especialmente porque Timóteo está ligado à igreja de Colossos, não é? Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo de novo inclui Timóteo na saudação para a igreja de Colossos. E Filemon é uma pessoa amada em Cristo. Quando você fala de amor, e você imagina Paulo visitando muitos lugares e plantando igrejas, não dá para ele conhecer todo mundo ao mesmo tempo, não dá para ele saber o nome de todo mundo, não dá para ele conhecer os dramas de cada pessoa, porque ele passa muito rápido nos lugares. Mas ele cria algumas amizades. Quando você olha para Romanos capítulo 16, você fica impressionado de ver quanta gente Paulo conhece de Roma, da igreja de Roma, e ele nunca foi a Roma. Mas eram amigos de outras partes, que foram chegando a Roma. E ele guarda na memória os nomes dessas pessoas e o que essas pessoas fizeram. Eu acho importante o crente ter referência dos seus irmãos de fé. Eu gosto do otimismo do Onésimo. Ele se chama Onésimo agora, não é? Depois que lavou sua louça, é o Onésimo agora. Então, eu guardo muita recordação daquele irmão de fé. Eu guardo muito respeito por aquela pessoa. O amor é então esse procedimento justo, fiel, esse procedimento responsável que a gente tem para com as pessoas, conheça ou não conheça. Conheça ou não conheça. Você quer ver? Faz um teste. Quantas pessoas que está no teu poder cumprimentar, você cumprimenta? Você está cercado de pessoas aqui, quantas você cumprimenta nesse círculo aqui? O amor exige que a gente vá atrás de cada um. Não importa se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente aprecia a roupa da pessoa, se a gente não aprecia, não entra nesse juízo. Supera esse juízo. O amor supera todos os juízos. E essa é uma coisa surpreendente para nós, porque nós somos de um mundo hedonista, egocêntrico, cada um pensa só em si.
E o crente não, o crente é um livro aberto não para contar os seus segredos, o crente é um livro aberto para interagir, para abençoar, para fortalecer a vida do outro, não é? E você não precisa dizer nada, tem gente que não precisa ouvir nenhuma palavra, você não precisa preparar nenhum sermão para falar para a pessoa. Você chega, cumprimenta, abraça e diz assim, só assim, ó, Deus te abençoe. Só. Às vezes é o que a pessoa está precisando ouvir e você não sabe. Mas esse é o gesto de amor, é o voluntariado do amor. E Paulo entende que Filemão é uma pessoa assim para ele. E é uma pessoa que contribui muito para o Evangelho, porque tem uma igreja na sua casa. Ele saúda a igreja que se reúne na casa de Filemão, ele saúda a Áfia, ele saúda Arquipo, que provavelmente é filho de Filemão, e ele então, nesta saudação, reparte com eles a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que ele guarda bem a questão de Deus ser o nosso Pai e Jesus Cristo ser o Senhor nosso, o Senhor da igreja. No fundo, ele está reunindo as duas pessoas da Trindade no mesmo plano, porque ele está dizendo a graça e a paz, de quem? Do Pai e do Filho, a mesma graça, a mesma paz. Então ele está reunindo as duas pessoas da Trindade no mesmo atributo de divindade. Vamos lá. Quando Paulo saúda e agradece, ou melhor, quando Paulo agradece, ele no verso 4 diz assim, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Dou graças ao meu Deus. Paulo gosta muito dessa expressão, ele é meu Deus. Quem é Deus para você? Ele é o meu Deus. Não que seja uma propriedade sua, mas o Deus a quem eu sirvo. E nesse sentido, o apóstolo, então, ele segue a fórmula dos gregos, porque os gregos começam assim, eu dou graças a Zeus, eu dou graças a Afrodite, eu dou graças a Dionísio, eu dou graças, e chamam as divindades, né, greco-romanas, mas Paulo diz, eu dou graças a quem? Ao meu Deus, não há outro Deus, para mim não há outro Deus, eu dou graças ao Deus de Israel, eu dou graças ao Deus Todo-Poderoso, eu dou graças ao sou o que sou. Então, ele ora ao Deus dos cristãos, não é? E ele então mostra por que ele dá graças. No versículo 7 ele diz, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Você é uma pessoa que tem abençoado os crentes. Com o dinheiro que Deus te dá, e eu olhei para o Lerose, né? Com o dinheiro que Deus te dá, você tem cuidado de pessoas, você tem mantido evangelistas, você tem apoiado missionários que passam pela região, você tem dado grande parte do que você tem para as pessoas que praticam a obra do cristianismo. Então você tem trazido para os santos grande alegria e consolo. E Paulo, então, diz aqui no verso 5, que ele ora, ele tem ouvido falar da fé que Filemão tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. E ele também vê em Filemão que Filemão é uma pessoa que transforma o conhecimento que tem do Evangelho em atitude.
né? Transforma o Evangelho, a crença no Evangelho, em atitude. O que significa isso para mim? Que um crente só prova que é crente, eu entro na tese do Tiago. Um crente só prova que é crente pela atitude que ele tem, não pelo que ele diz que acredita. E falar é fácil, o difícil é fazer. Mas quando o crente diz, eu creio que devo ser uma pessoa que transforme a sociedade, uma pessoa que lute pelo bem-estar da sociedade e vai lá e faz isso, aí eu tenho absoluta certeza de que é crente mesmo. Tiago vai dizer isso para a gente. Olha, você só prova que tem fé por meio de obra que você faz. Não se trata da salvação, se trata de provar aos outros que você é um crente mesmo. É por isso que lá no comecinho da minha fala no culto, eu disse assim, cidadãos do reino são melhores do que os cidadãos da pátria. Porque eles não apenas dizem, eles praticam o que dizem. Não é? O que mais que eu tenho que dizer? Agora eu tenho que entrar na unidade maior da carta. E a unidade maior da carta é um pedido. O escravo roubou o patrão, o dono, e fugiu. O escravo se encontrou com o apóstolo. O escravo foi evangelizado pelo apóstolo e se converteu. Aliás, a tradição afirma que o Onésimo se tornou bispo. Acredite se quiser. Bispo. Não era Onésimo Macedo. Ele se tornou bispo da igreja. Eu não lembro qual igreja, mas ele se tornou bispo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Filemão, eu quero falar com você, embora eu seja um apóstolo, eu não quero usar dessa autoridade apostólica para falar com você, eu quero basear no amor cristão. E eu não... E eu quero apresentar para você um escravo seu, que você tem o direito de matar se quiser, que esteve comigo aqui. E, para minha alegria, ele aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, do mesmo jeito que você, Filemão. Versículos 10 e 11. E diz assim... Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, 10 e 11. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Então, Paulo apresenta aqui que a conversão transforma pessoas inúteis em úteis. Outro dia desses, um diácono lá do Almirim das Chaves me perguntou, pastor, o que quer dizer a palavra de Jesus quando diz, depois de haver desfeito tudo, dizeis, somos servos inúteis? Eu falei, você precisa entender duas instâncias de inúteis. A primeira instância é que quando a gente está no pecado, a gente está distante de Deus, a gente está fora da graça. Tudo quanto a gente fizer para se salvar é inútil. Mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é, depois eu como discípulo de Jesus, depois de fazer a minha parte, de fazer o meu trabalho, de orar muito, de usar o meu dom no corpo de Cristo, depois de ser uma pessoa absolutamente produtiva no Evangelho,
eu tenho que ter a seguinte compreensão. Sabe o quê? Tudo que eu fiz, tudo que eu sou, tudo que eu tenho não é meu, vem do Senhor. É esse sentido da inutilidade que Jesus está nos dizendo lá. Atribuir a glória a Deus. Senhor, eu fiz tudo o que me foi pedido fazer, eu sei que foi feito na minha limitação, eu sei que foi feito na minha pequenez, eu sei que foi feito na minha imperfeição. Toda vez que eu saio daqui da igreja, eu saio um inútil, porque eu não considero que qualquer palavra que eu tenha feito, especialmente as minhas piadinhas, tenha algum valor para vocês. Oh Deus, perdão pelo que eu falei que não era necessário falar. E eu sei que você sente a mesma coisa. Tem hora que parece que o seu cristianismo não é aquele cristianismo. E você se sente muito pequeno. Pois é aí que Deus mora. Quando você se entrega, se submete, não é que você se desfaz, mas você reconhece a grandeza dele e a sua pequenez. Você está sendo um servo inútil nesse sentido, que é o sentido que Jesus Cristo tratou. Mas, graças a Deus, Ele nos quer onésimos, úteis. É isso que Ele quer. O apóstolo Paulo, então, vai caminhar para o seu pedido, primeiro dando essa informação. Ele está convertido, ele é outra pessoa, ele agora é útil para você e útil para mim. Então, o apóstolo Paulo, a partir dos versos 12 a 14, ele diz: eu estou mandando de volta a você. Ele quer dizer o meu próprio coração, quer dizer, o meu coração está indo com ele, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Eu queria que ele fosse meu cooperador, como você é cooperador comigo. Eu queria que ele estivesse do meu lado para me servir. Mas, verso 14, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Então, o que eu estou pedindo a você é de acordo com a ética cristã. E isto traz para a gente um retrospecto de como o cristão deve ser ético. Se ele ofende alguém, ele tem que pedir perdão. Não é o tempo passar. Não é a coisa cair na obscuridade. Marido tem que pedir perdão à esposa, esposa tem que pedir perdão ao marido, pais têm que pedir perdão a filhos, filhos têm que pedir perdão a pais. A gente tem que pensar no fato de que a igreja, ser membro da igreja dói, porque as virtudes de Cristo é que são trabalhadas aqui. Você não trafega aqui na mentira, não pode trafegar na mentira, não pode trafegar na vaidade, você não pode trafegar na ganância, você não pode trafegar nessas coisas que são próprias de uma pessoa não salva. Você precisa trabalhar dentro da ética do reino de Deus, e isso dói. Ai, eu canso de ouvir o pastor falando para a gente não mentir, porque é só aqui que a gente vai falar disso. E quando a gente pensa, então, no relacionamento entre crentes, não pode haver preferência, não pode haver... Olha, a gente tem entrosamentos, do mesmo jeito que marido e mulher se encaixam perfeitamente em sentimentos, em ideais, a gente tem que se lembrar que o corpo de Cristo tem esse relacionamento também. A gente precisa se entender com os outros.
Não gosto de sentar daquele lado lá, porque lá senta o fulano de tal. Não pode ter isso. Não pode ter isso. Mesmo que a gente não tenha afinidade com as pessoas, porque as pessoas são muitas, você não tem afinidade com as pessoas, isso não te dá o direito de viver numa ética mundana, é numa ética cristã. E a ética cristã supera os nossos padrões sociais de ética, supera a ética grega, aristotélica, whatever, supera todas as éticas. Então, o apóstolo está tratando com Filemon de acordo com esta ética cristã. O escravo é seu, embora eu goste muito dele, embora eu queira perto de mim, eu não posso tratar dessa situação sem que você consinta. Mas o que eu quero pedir a você, então, versos 15 a 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. E agora? Será que pelo fato do Onésimo agora ser crente, mas escravo, o Filemon é obrigado a libertá-lo? Ou ele pode continuar escravo sendo crente? Na Bíblia, a Bíblia não esconde o fato de que havia escravos. E o apóstolo Paulo nunca foi da bandeira liberdade para os escravos. Ele nunca foi dessa bandeira. Para ele o importante era a pessoa ser crente. Ele não tratava dessa questão social da escravatura, embora reconhecesse que há injustiça. Mas ele diz assim, olha, se você é um escravo, trabalhe por seu patrão, mesmo que ele não esteja observando você. Trabalhe, mas trabalhe como se fosse para Deus. E esse conselho funciona para todos os empregados, para todas as pessoas que se sujeitam à autoridade de alguém aqui. Não trabalhe para a pessoa que te empregou, trabalhe para Deus. Faça o seu serviço para glorificar a Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo diz assim, se você foi chamado escravo, não esquenta a cabeça, continue escravo. Se você tem oportunidade de se emancipar, de sair da vida escrava, saia. Mas ele nunca recomendou a luta armada, ele nunca recomendou a insurreição, ele nunca recomendou a fuga, ele nunca tratou de como o escravo se liberta do seu senhor. Ele simplesmente tratou da questão social do tempo dele, em termos de conversão. O que importa não é o seu estado de hoje, se você é escravo ou livre, mas o que importa é você ser salvo ou não salvo. E nessa questão, então, como é que deve se dar o relacionamento de Filemon com Onésimo? Onésimo agora é um crente. Filemon também é. Ele deve continuar escravo? Nada impede. Estou falando do ponto de vista da situação social da pessoa. Tem microfone para ele aí? Sim. Eu não sei se eu estou correto. É importante que quando Paulo fala assim, não como escravo, mas muito mais do que escravo. Que o escravo perante a sociedade, continua isso, ele servia ao Senhor por obrigação. Interessante que Paulo coloca, ele continua sendo escravo, porém, Paulo frisa sempre o amor, servir com amor, como a igreja. Nós não temos a obrigação somente do dízimo, mas o dízimo é a devolução de amor ao Deus que nós servimos.
Então, essa palavra amor, eu acho que vem acima de obrigação. Ele continua escravo, mas agora será pelo vínculo do amor, porque ele coloca o amor por mim, que apresentei Jesus a você, né, que você me deve esse favor, vamos dizer, mas ao Senhor, né? Ele sempre coloca o amor ao Senhor, isso que eu acho muito maravilhoso na palavra. Obrigado pela contribuição. E nesse caso, o amor de Cristo envolve o perdão de Filemon e não a disciplina. Onésimo chega na casa, vamos imaginar esse encontro? Ele chega na casa, Filemon coça a barba e diz: está aí o servo fujão. Vem cá, meu irmão. Agora vá lá e obedeça o que a Áfia está determinando para você. Porque quem manda no Onésimo é a Áfia. Não é? E Onésimo passa a congregar. E Onésimo passa a orar por Filemon. E Filemon passa a orar por Onésimo. Interessante, né? Porque a relação dos crentes em Cristo é essa mesma. Quer dizer, pode haver aqui na igreja o patrão e o empregado. Os dois podem estar juntos aqui. Eles se tratam com respeito. Agora, o patrão deve fazer tudo, a sua gestão, para a glória de Deus, e o empregado deve fazer tudo para a glória de Deus. Isso pressupõe um relacionamento de altíssimo nível, em que as duas partes fazem a sua obrigação corretamente. Porque às vezes acontece o seguinte: o patrão é obrigado a dispensar o funcionário que frequenta a igreja, porque o empregado não faz o serviço que lhe foi encomendado. E aí? Aí eu assisto, o que eu assisto, muitas vezes, já vai falar, o que eu assisto muitas vezes é que um dos dois sai da igreja, porque não pode ver o outro. É como um namorado que termina, um casalzinho aqui na igreja, né, se conheceu aqui, tal, etc., e eles desfazem o namoro, ou desfazem até o noivado, e um deles sai da igreja, some. Não aguenta olhar para a cara do outro por causa do passado. Gente, o passado tem a sua história, mas em Cristo Jesus o passado precisa ser controlado, precisa ser deixado de lado. Essa é a ideia do amor. O amor suplanta o erro e tem a paciência de recolher de novo, de acolher de novo a pessoa com um novo ciclo de oportunidades. Diga. Até na questão da escravidão, né, o José, quando ele foi escravo, ele servia da melhor maneira possível o seu rei, né? Boa lembrança. E ele, apesar de ali ter um propósito diferente de Deus, que posteriormente era salvar o seu povo, mas quando ele foi escravo, ele fazia da melhor maneira. Ele é um bom exemplo para a gente de como um crente funciona no meio da sua situação social. Obrigado pela contribuição. E aí que está. Essa sessão, o pedido de Paulo, termina quando Paulo se propõe a servir como responsável, como fiador de Onésimo para Filemon. Olha, se ele te deve alguma coisa, eu pago. Eu fico pensando no comprometimento de um crente. Até onde vai o comprometimento de um crente? Porque às vezes a gente tem uma situação assim, fulano está passando uma desgraça doida. E a gente diz assim, vou orar por você. Sabe aquela roupa de piedade?
Eu tinha uma crente aqui, dona Olga Escôfaro, que me cobrava na porta. Reverendo, o senhor na semana passada disse que ia orar por mim. O senhor orou por mim? E eu tinha que dizer a verdade, qualquer que fosse. Orei, não orei, esqueci. Eu tinha que ficar vexado com a cobrança dela. Porque é muito fácil para a gente abrir a boca e dizer qualquer coisa. O problema é fazer. Dá muito trabalho. Eu não vou entrar nessa questão, não. Depois sobra para mim. Você já ouviu essa conversa em algum lugar? Agora, o apóstolo Paulo considerou a conversão de Onésimo e o serviço que Onésimo fazia tão relevante, que ele disse para Filemão: Filemão, recebe esse homem, não mate ele, cuide dele, trate ele como escravo, mas como um irmão em Cristo, com um profundo amor de Cristo, mas o que ele te deve, eu vou pagar. Eu assumo a responsabilidade dele. Isso é impressionante, isso é gostoso de ver. E para terminar, quais são os recursos de Paulo depois de apelar ao coração de Filemão? Primeiro, ele usa da autoridade apostólica, porque ele diz: eu estou certo da sua obediência. E quando ele fala de obediência, os comentaristas dizem assim: olha, ele não está se referindo à obediência a Paulo, mas ele está se referindo à obediência de Filemão a Deus, porque é a causa de Deus que está em jogo aqui. A segunda coisa é que Paulo expressa uma esperança, e a esperança é: você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Eu tenho certeza de que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. E a última coisa aqui é a expectativa de encontrar Filemão pessoalmente. Prepara-me, pousada, eu vou até você. A Bíblia não conta se isso aconteceu de fato, se ele chegou aí à casa de Filemão. A Bíblia não se preocupa com esse detalhe. Mas vocês podem perceber aqui como é que ele, Paulo, um apóstolo, é ao mesmo tempo um crente, que traduz aquilo que ele crê, traduz aquilo que ele fala em ação. E essa é a jogada cristã. Você se torna um crente poderoso, um crente forte, um crente firme, um crente grande, inútil pero grande, quando você traduz o que você acredita em atitude, e faz, e sai para o combate, e você assume responsabilidades, e você olha para a palavra de Deus, e você respeita os valores da palavra de Deus, e anda por essa ética. Custe o que custar, o mundo não te compreende? Não tem problema, você continua andando por essa ética. E aí, então, ele faz a saudação dos cooperadores e a despedida. Quem são os cooperadores? Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de Filemão? Não, de todos vocês. Ou seja, é uma carta escrita para a igreja com um recado para Filemão. Filemão tem que ler essa carta para todo mundo ver.